Bom, o povo está perguntando, por que Marcelo Nilo está aqui no programa? O nosso presidente do Legislativo. Porque eu estou recebendo inúmeros e-mails dizendo que a grana não saiu. E aí, ontem nos jornais estavam dando que adiaram a votação. Os militares, esposas de militares, continuam me ligando. Então, vamos trazer o Marcelo Nilo para explicar. Mas antes eu queria dar um bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, Marcelo. Presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Presidente, coloca aí o que o governador prometeu na véspera da greve. Veja aí. Vamos ouvir. Eu quero registrar aqui que os praças da Polícia Militar do Estado da Bahia já acumulam, em 5 anos de governo, perto de 60% de reajuste, dando um ganho real da ordem de 35%. Esse ano, onde nem todos os governadores, nem o governo federal garantiram reajuste linear em valor igual ao da inflação do ano passado, nós aqui no Estado da Bahia já garantimos um reajuste de 6,5%. Pronto. Marcelo Nilo, o que é que depende da Assembleia agora para que isso esteja no contra-cheque do servidor? Varela, na realidade, o governador Jacques Wagner, quando esteve na Assembleia no dia 15, levou ao aumento linear de 6,5% retroativo a janeiro, como também do GAP 4 e o GAP 5. No dia seguinte, nós aprovamos no plenário, numa quinta-feira de carnaval, o regime de urgência urgentíssima. Na sexta-feira foi o carnaval. Logo após o carnaval, nós instalamos as comissões, que início de ano você tem que instalar as comissões. Esses 2 projetos serão votados na próxima terça-feira. É um prazo, salvo engano, 5 sessões ordinárias. Inclusive, não votamos antes, porque os deputados que fazem a oposição no seu direito regimental não aceitaram acordo. Então, tem um trâmite normal na casa. Eles serão votados, repito, na próxima terça-feira, às 18 horas. Retroativo. Pergunta, o governador não tem maioria lá na casa? Tem maioria, por isso que vai votar na terça-feira. Se o governo não tivesse maioria, demoraria no mínimo 90 dias. Mas como ele tem maioria, ele conseguiu aprovar em regime de urgência urgentíssima, reduz os prazos e podemos votar 6 sessões ordinárias após a publicação no Diário Oficial. Chegou no dia 15, nós publicamos no dia 16, aprovamos o regime de urgência no dia 16, contamos 3 sessões para as instalações das comissões e, posteriormente, contamos 3 sessões para tramitar nessas comissões. Será votado terça-feira, retroativo, inclusive, a janeiro. Quer dizer que o contra-cheque de março vai sair esse aumento que não foi pago em janeiro e fevereiro, é isso? Vai sair retroativo com a diferença de janeiro e fevereiro. Quero registrar, Varela, que a casa, eu sou presidente dos iguais, mas os iguais lá são muito diferentes. Cada um com partido, cada um com ideologia. Ela é a casa do povo. Agora, tem os prazos regimentais. Eu diria, Valéria, que foi o projeto que mais foi agilizado na casa. Numa quinta-feira de carnaval, você votar o regime de urgência e na terça-feira, logo após o carnaval, nós vamos votar, ou seja, na próxima terça-feira. Aproveitar a presença do Marcelo Nilo, que ele esteve, inclusive, sitiaram, como chama isso? Sitiaram, prenderam chegaram ali prender, não é, Marcelo? Deixa eu explicar, bota a imagem aí que eu quero saber só o seguinte. Quantos dias esses grevistas passaram na Assembleia? Se você me permite o seguinte, nós estávamos trabalhando e ocuparam a Assembleia Legislativa 350 policiais fortemente armados. Estava todo mundo armado? Todo mundo armado, fortemente armado, de bermuda, alguns sem camisa. E eu ainda tive a paciência durante 5 dias e 5 noites para chegarmos a uma negociação, um denominador comum. Infelizmente não conseguimos, eu só tive outra alternativa, pedir o Exército, a Polícia Federal que desocupasse, que a casa é do povo, a casa é das leis, a casa é para fiscalizar o Executivo e elaborar as do Estado. Se invadissem, ocupasse aqui a TV Itapuã, que o doutor Paulo, que é diretor dessa casa, ia procurar o secretário de Segurança Pública para desocupar sua casa, para que ele pudesse trabalhar. Eu tinha uma responsabilidade muito grande com meus servidores e com meus deputados. E eu não tive outra alternativa a não ser procurar a Polícia Federal, procurar o Exército para desocupar a casa pacificamente. Eu acho que isso foi a medida correta. Eu quero dizer que passei 5 dias e 5 noites negociando. Tentei o máximo para chegar a uma negociação, mas eles estavam muito radicais.
Eles estavam muito radicais, muito zangados, de bermudas, armados, fortemente armados. Inclusive, quando nós tentávamos para negociar, o líder do movimento, ele entrava com 5 seguranças todos armados. Eu não aceitava que, pelo menos na presidência, eles entrassem desarmados. Eu acho que foi greve, Varela, é um direito adquirido do trabalhador. Agora, greve de polícia militar armado é realmente uma coisa preocupante, inusitada. Eu gostaria de dizer que a Polícia Militar da Bahia, Varela, recebeu 30% como ganho real depois que o governador Jacques Wagner ocupou. Repete isso aí. Vou repetir. O governador Wagner assumiu em 2006. Eu vou fazer o seguinte. 2006 não, 2000. 1º de janeiro de 2007. 2007. Pegue um contra-cheque de um policial no dia 31 de dezembro de 2006 Sim. E pega um contra-cheque hoje, que eu desafio um policial que não tem recebido no mínimo 30% de ganho real, que nenhum trabalhador brasileiro ganhou, 30% de ganho real. A Polícia Militar da Bahia, que é composta por 99,9% de pessoas íntegras, pessoas que fizeram concurso para defender a segurança pública do nosso povo. Agora, 0,01%, realmente esse grupo, esse pequeno grupo, passa do limite. Você fechar paralela com a arma em punho na cabeça do motorista, isso não é um militar. Quanto custou? Quanto foi o prejuízo? Que eu vi porta arrombada, cadeira quebrada. Não, já tem cálculo disso? Não, o prejuízo foi mínimo. Na realidade, eles não quebraram nada na Assembleia. Quem quebrou as fechaduras foi a Polícia Federal, numa estratégia, segundo eles, um procedimento normal. Eles ocuparam, entraram, quando os grevistas saíram, a Polícia Federal entrou. E as portas estavam fechadas. E eles quebraram as fechaduras. Quero registrar que eu fiquei até triste, porque as chaves estavam lá no Poder Legislativo. Era só pegar a chave e abrir, mas, segundo ele, num procedimento, quebraram as fechaduras, eu não tive outra alternativa, não sei, mandar consertar. Mas o prejuízo é mínimo. Eu quero dizer que a Polícia Federal e o Exército foram muito corretos com o Poder Legislativo. Agora, é um procedimento, quebraram o teto, porque podia ter bomba, aquelas coisas que, segundo ele, a estratégia, é um procedimento da Polícia Federal. Mas eu acho que o prejuízo foi mínimo. O prejuízo, na realidade, foi um prejuízo político. Porque nós, baianos, confiamos muito na Polícia Militar. Temos de confiar. Agora, quando você vê um policial militar invadir a casa do povo, a casa das leis, um poder legislativo, fortemente armados, colocaram a casa, os funcionários trabalhando, é como se nós estivéssemos aqui, Varela, e na sala tivesse 300 pessoas fortemente armadas. Ameaçando a gente. Ameaçando. E você tinha que fazer o quê? Você procurar, com certeza, a Polícia Federal, o Exército, as forças de segurança do nosso Estado. Eu tive muita paciência. Foram 5 dias e 5 noites negociando para que eles ocupassem a casa, que greve é um direito adquirido do trabalhador. Eu sei que greve é um direito adquirido do trabalhador. Agora, greve de pessoas armadas, Varela, a Constituição Federal proíbe. Boa greve de professor, que a arma é a caneta, não é? E a greve do médico, a arma é o estetoscópio. Toda greve, ela é greve política, né? Agora, essa greve teve uma conotação nacional. Começaram no Maranhão, depois foram para o Ceará, vieram para a Bahia, depois foi para o Rio de Janeiro. É uma conotação da PEC 300. Marcelo Lino, você já governou a Bahia, não já? Olha lá, eu fui governador interino 5 vezes. Sentei na cadeira mais importante do Estado, mas a caneta não tinha muita tinta, não. A caneta estava vazia? Estava vazia, o cargo não é meu. Agora, espero algum dia chegar lá e sentar e ter tinta na caneta. Tem projeto para ser governador? Tenho vontade de ser candidato a governador em 2014. Tenho vontade. Qual é o seu partido? É o PDT. Porque, Varela, vai relatar o seguinte: 6 vezes deputado estadual. O deputado estadual mais bem votado da Bahia na última eleição. 5 vezes governador interino, 3 vezes presidente da Assembleia, 7ª vez consecutiva escolhido pela imprensa da Bahia como o melhor deputado naquela casa. Eu tenho todos os requisitos para ser candidato a governador. Agora, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu vou apoiar o candidato a governador do governador Jacques Wagner. O PT tem a preferência, mas não pode ter exclusividade. Aquele que criar as condições políticas deve pleitear o cargo. Mas todo mundo que é político sonha em ser governador. Eu me lembro muito bem, Varela, há 30 anos atrás, quando você foi para a televisão a primeira vez. Você sonhou chegar onde você chegou. Claro. Chegar com uma audiência fantástica, né? O Adelso, por exemplo, cobria inicialmente o Hospital do Estado. Hoje está no seu programa com grande audiência na Rádio Sociedade também no programa. Então, a vida política, você sonha e sempre chegar onde você quer o máximo. Tenho vontade de ser governador, sei que eu vou subir um edifício com 200 andares, degrau por degrau, lento, mas constante, e espero chegar lá.
Salvador, você é cidadão de Salvador também, não é isso? Mas não voto Salvador, não. Voto Você não, sim, mas você vive maior parte do tempo aqui. Vivo. O que Salvador precisa, na sua opinião política? O que é? Salvador precisa de um choque de gestão. Choque De gestão. de gestão. Precisa de um choque de gestão. Salvador é uma cidade, sem dúvida, nascendo em Salvador é uma dádiva de Deus. Belezas naturais, o Pelourinho, as igrejas, é uma cidade fantástica. Quando nós chegamos nos outros estados, Varela, a pessoa de Salvador procura saber o que é Salvador. Agora, está precisando de um choque de gestão. Eu não tenho nada pessoal contra o prefeito João Henrique, mas a prefeitura passa por grandes dificuldades. Eu acho que está na hora, porque na realidade é o seguinte, o povo, nós vivemos no regime democrático, o povo é que elege seu governante. Elegeram o João Henrique, reelegeram o João Henrique, ele está no direito. Eu, por exemplo, sou contra esse negócio de desocupar a prefeitura. Isso não existe. Ele foi eleito pelo povo. Legitimidade. Não existe legitimidade. Eu, por exemplo, sou contra a Câmara de Vereadores tirar prefeito. Quem tem que tirar prefeito é o povo. Para isso que nós temos um regime democrático. Você, Adelso, todos que votam aqui em Salvador vão ter a oportunidade de 6 de outubro escolher o melhor para Salvador. Então o povo é que escolhe seus governantes. João Henrique foi prefeito, foi reeleito. Se a prefeitura não está bem, foi a decisão do povo. Eu sou apaixonado pelo regime democrático. Eu sou presidente da Assembleia 3 vezes. Quem me elege são os parlamentares. Eu trato todos iguais. Todos iguais, independente de ser governo ou ser oposição. Eu sou da base do governador, tenho uma relação profunda com o governador Jacques Wagner. Sou grato, sou amigo fraternal, sou muito leal ao governo do Estado. Agora, quando eu sento na cadeira do presidente, eu sento na cadeira de um poder. Portanto, eu respeito a decisão do povo. Obrigado, Varela. Um abraço. Obrigado a você. Deus abençoe. Sim, o negócio dos cartórios que a nossa repórter falou. Olha, quem pesta isso? Cartório é o seguinte. A Bahia é um estado no Brasil único que não tinha os cartórios privados. A Assembleia Legislativa, no projeto mais difícil daquela casa, nós aprovamos à unanimidade a privatização dos cartórios. A corregedora Eliana Calmon, que é uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na vida, disse que nos cartórios estão pagando por fora. Tem um tal PF. Tem um tal PF. Então o que é que nós fizemos? Nós privatizamos, compete agora ao Poder Judiciário colocar em operação em prática. Com a privatização do cartório, você pode ter certeza que a corrupção acaba. Com a privatização dos cartórios, você não vai passar 4 horas numa fila. Você não vai passar mais 4 horas. Para você tirar uma certidão de nascimento, você demora 4 horas. Para tirar um atestado de óbito, você demora 4 horas numa fila. Ou seja, para nascer 4 horas, para morrer 4 horas. Então, com a privatização, podem ter certeza que com certeza melhorará muito os cartórios de Salvador. Nós vamos acabar com essa fila vergonhosa. Câmara no nosso presidente da Assembleia, que está garantindo aqui, fecha a marneira aí, pronto. Como dizia o França Teixeira, câmera nos olhos dele. Está garantindo que esse mês aprova na Esse mês não, terça-feira. O aumento retroativo. Esse mês não, esse mês termina hoje, Varela. Não, mês de março. Mês de março. Terça-feira, nós votaremos na Assembleia Legislativa o projeto da GAP4 e da GAP5 e também vamos votar o aumento retroativo a janeiro. Aliás, o governador também vai ter aumento de 6,5%, o secretário de 6,5%, o vice 6,5%, todo mundo vai ter 6,5%. Olha, foi um dos poucos estados no Brasil que deu aumento aos seus servidores públicos. Valeu, Marcelo Nilo. Obrigado pela presença e atenção ao Balanço Geral.